do Brasil e do mundo, vocês vão conhecer aí, alguns não conhecem, uma outra parte da noiva de Jesus Cristo. Bota eles na tela. Deus abençoe todos vocês aí, Pastor Júnior, e todos os jovens, no nome de Jesus Cristo. Da juventude que deseja ser fiel e a Jesus seguir, anunciando a mensagem às pessoas e falando ao coração que os pecados podem ser todos vencidos por Jesus, que o céu nos dará. Jovens, 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 motivados com poder. Jovens, 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 ser fiel e a Jesus seguir, anunciando a mensagem às pessoas e falando ao coração que os pecados podem ser todos vencidos por Jesus, que o céu nos dará. Jovens, 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 motivados com poder. Jovens, 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 ser fiel e a Jesus seguir, anunciando a mensagem às pessoas e falando ao coração que os pecados podem ser todos vencidos por Jesus, que o céu nos dará. Muito bem, boa noite com Jesus, boa noite Goiânia, boa noite Trindade, boa noite Goiás, boa noite Porto Alegre, Brasil, boa noite mundo que está acompanhando agora esta transmissão, esta programação neste evento especial. Eu quero fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta e se a resposta for sim, quero ouvir um amém bem forte. Vamos ver se conseguimos transmitir esta energia, essa alegria dos jovens Mocidade do Tabernáculo de Cristo aqui em Goiânia, para todos vocês que estão nos acompanhando agora. E a pergunta é: vocês estão se sentindo bem? Amém! Ah, sim, vou perguntar de novo: vocês estão se sentindo bem? Amém! Muito bem, pastor Alberi Bueno, Deus te abençoe a todos vocês aí de Porto Alegre, jovens Mocidade, Juventude EJM, a segunda edição online que acontece, e transmitimos a nossa alegria, a nossa satisfação em poder participar com todos vocês. Estamos acompanhando aí a programação desde sexta-feira, trabalhos especiais, um conteúdo magnífico que nos traz um conhecimento daquilo que Deus tem de melhor para nós. Algo que Ele fez e está fazendo através de seu servo, através de sua mensagem, para esta última era gentílica, a noiva da última era, da sétima era, né? Vamos então? Aqui está uma parte da mocidade, vocês estão conhecendo e quereríamos apresentar nome por nome, né? Mas nós iniciamos aí com este louvor preparado e temos mais. Vamos continuar. Eu quero apresentar para vocês, já entrando aí na nossa programação, nós selecionamos aqui dentre alguns destaques daquilo que foi proposto, a vida sobrenatural do profeta de Deus, irmão William Marion Branham. E nós selecionamos alguns destaques. Temos um rapaz que vai trazer uma participação para nós e também uma jovem moça
que preparou aquilo que chamou a atenção dela. Eu quero mostrar para vocês. Vamos então conhecer a irmã Rebeca Prata. Vamos ver o que ela destacou para nós da vida sobrenatural do profeta de Deus. Irmãos, eu me chamo Rebeca Prata, sou de Goiânia. É a primeira vez que eu participo da JM, estou muito feliz. É maravilhoso nós podermos ler, conhecer a história do nosso profeta William Branham e ver a maneira tão grandiosa que Deus atuou em sua vida e em seu ministério. É muito difícil poder escolher um acontecimento para destacar, mas uma passagem que muito me marca e me emociona é quando, após ele perder a sua esposa Hope e seu bebê Sharon estar à beira da morte, então ele ora a Deus e Deus recusa a sua oração. E o inimigo tenta fazer com que ele duvide de Deus, dizendo que Deus não o amava e que Deus não ouvia suas orações. Mas então ele diz o seguinte: como Jó, nos tempos da antiguidade, eu direi: o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ó Deus, eu não sei por que tu estás me dilacerando desta maneira, mas isto não vai mudar a minha fé em ti. Mesmo que tu me mates, eu ainda confiarei em ti. Eu creio em ti. E é muito bonito ver a maneira com que ele age, que mesmo passando por tanta dificuldade, por tanto sofrimento, sua fé em Deus não foi abalada. E eu desejo ser desta maneira. E eu oro para que Deus aumente a nossa fé cada dia mais. Deus abençoe a todos. Amém. A irmã Rebeca Prata, Deus te abençoe. 1909 a 1965, Deus nos deixou um homem especial. Não era um super-homem, mas era um verdadeiro servo de Deus. Uma pessoa que se dedicou a viver pura e inteiramente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E pastor pastor Alberi Bueno, nós aqui, uma parcela dessa mocidade, pudemos conhecer também aí durante esses 3 dias, hoje pela tarde, principalmente aí o pessoal de Caxias, aí da região sul, apresentando aí esta curta-metragem, né, este filme de um camponês. Então nós estamos vendo que a vida sobrenatural deste homem, o que Deus pode fazer através de uma pessoa para manifestar o seu poder, para manifestar a sua glória, isto está se mostrando através de cada jovem. E nós estamos aqui com o pastor José Fialho Júnior, irmão Eliezer Cavalcante, aqui direto do Tabernáculo de Cristo, em Goiânia, Goiás. Pastor Alberi Bueno, Deus abençoe. Irmão Felipe Corsário, né, aí em Porto Alegre, Deus abençoe vocês. Pois é, aqui está parte da nossa juventude. A própria Rebeca Prata, que gravou o vídeo, não pôde estar aqui, né, por motivos de saúde. E também a Vitória Prata também não pôde estar, e alguns outros jovens. Temos mais alguns jovens aqui no santuário, mas preferem ficar mais quietinhos, né? Ficar mais ali acomodados aos bancos. Muito bem, pastor Alberi. Nós nos conhecemos muito pouco, né? Nos conhecemos pessoalmente alguns anos atrás, e creio que nos veremos novamente pessoalmente muito em breve. Mas o que eu quero dizer, nós tivemos aí, vocês estão trazendo com esse esforço, com tanto esforço como foi ontem, né? O trabalho começa ali meio-dia, são 12 horas ali trabalhando, tentando trazer algo aí para esta juventude no Brasil, dos jovens que creem neste profeta, que creem na mensagem do mensageiro da última era. Isso é importante, isso é louvável. Deus abençoe vocês por este esforço, por esta dedicação em primeiro lugar. Quando eu digo pastor Alberi, eu quero estender aí esta consideração a todos os jovens aí, toda a juventude, toda esta moçada aí de Porto Alegre, e nós cremos que isso trará bons resultados, né? Nós nunca tínhamos participado. Eu, por exemplo,
conhecia muito pouco o EJM, né, que é o Encontro da Juventude dos Jovens da Mensagem, né? Eu sei que eu conheço os jovens de Cristo, né? Eu conheço os jovens de Cristo do Brasil e do mundo, e eu creio que os jovens da mensagem são estes jovens de Cristo. Mas este EJM, sendo o segundo por ocasião desta pandemia, eu creio que foi muito bem estruturado e eu creio que terá bons resultados, né? Apesar de ser online, parece que é até melhor que seja online, que consegue-se mais participações de vários lugares do país, né? Conforme já foi citado hoje, este relato, né? Este curta-metragem do profeta ali na sua adolescência, ali ainda menino, e ele conversando com a sua consciência 50 anos depois, e a sua consciência dizendo para ele o que ele faria. Achei muito interessante a maneira como o pessoal aí fez este trabalho, bem como os outros também. Ontem, a juventude ali do pastor Wesley Leite, trazendo as visões de 1933, aquelas 7 visões. Uma destas que está se impactando muito o mundo hoje, que é esta mulher, né, que tomou o poder, ou ela subiu ao poder como vice-presidente, e a cor do seu vestido chamou muita atenção por causa de uma das 7 visões que o Mombrana teve ali em 1933, e aquilo que ele viu está prestes, ou já aconteceu, não sei como é que estão as notícias aí, mas é muito bom saber que profecias têm se cumprido. E muito melhor do que isso é saber que os sinais do tempo do fim, juventude, estão aí. Olha, você pode fazer planos para se casar, né? Vocês aqui, vocês aí, juventude, vocês podem fazer plano para se casar. Rapazes podem fazer planos para a vida, trabalhar como se ele viesse daqui 100 anos, mas viva como se você não fosse se casar. Como assim? Como se ele viesse hoje. Não dá para casar mais, né? Alguém vai casar de hoje para amanhã? Aqui? Não, né? Não tem jeito, a não ser que já esteja programado, né? Mas viva como se ele viesse hoje. O que é viver como se ele viesse hoje? É colocando a palavra de Deus como preeminência na sua vida em primeiro lugar. Preeminência é primeiro lugar, tem que ser redundante nesta hora. Coloque a palavra de Deus em primeiro lugar. Por quê? O que o irmão Brana nos ensinou, irmão Michael, turma, irmãos, jovens, o que ele nos ensinou? Colocar a palavra de Deus à frente, não é isso? Então vamos lá, a minha participação é o meu boa tarde a vocês aí em Porto Alegre, um abraço fraternal. Quem sabe algum dia nós nos encontramos pessoalmente, né? Mas o nosso Deus abençoe, parabéns a todos aí pelo trabalho. Jovens com amor, bem unidos em Jesus, procurai sempre com valor, nas trevas ser brilhante luz, trabalhai com ânimo e constância, seguindo ao Salvador, brilhai nas trevas da ignorância, brilhai para
Olha, como todo servo de Deus soube reconhecer quem era o seu Senhor, assim também este profeta vindicado por Deus pôde dizer que não há ninguém como o nosso Deus, ninguém que pode tocar o nosso coração como o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos apresentar agora para vocês mais um musical de jovens e idade mais avançada e idade mais nova. Nós temos várias gerações. Que coisa, é bom termos um musical assim. Esse trabalho aí até devido à presença do irmão George Smith, né? No EJM. Então, a presença dele, por ser um hoje cidadão de manhã, né? americano, então, essa turma aí cantou em inglês, tá? Mas vai estar, é isso? É esse? Isso. É o hino, não é? Isso mesmo. Ah, então eu entrei na hora certa. Aí ele, devido à presença dele, né? Então nós temos aí esse musical, este hino, na verdade, que foi cantado em inglês pela turma aí. Mas vai ver a letra, né? Tem a letra. Tem a tradução. A tradução. Tem a legenda, isso. É devido à presença aí do irmão George Smith. Muito bem lembrado, participou hoje pela manhã, trazendo aí essa experiência mais vívida, né, da família. Ele que foi genro do profeta, viúvo da irmã Rebeca Brana. Vamos ver e ouvir, então? No one else can touch my heart.
Não tem, não, irmã Suzana? Podemos pesquisar por toda a eternidade. Não vamos encontrar ninguém como ele. As professoras, né, a irmã Suzana Fialho, a irmã Lídia Fialho, participaram ali. Família Prata, família Fialho. Tivemos também ali o irmãozinho Vitor, que é sobrinho do irmão Íris. As irmãs Esther e Fabiana. E é isso, né? Teve... a irmã Ruth Bortotto. Deus abençoe a todos vocês. É de redenção. É de redenção. Então, especial aí. A irmã Júlia Siqueira. A família Prata, né? Deus abençoe vocês. Muito bem. Irmão Wellington, irmão André, são ali de Brasília. Conta para nós, irmão Wellington, essa experiência de poder participar. Creio que todos aqui são calouros, né? Todos aqui participantes deste evento, a segunda edição online. E que festa, isto é contagiante. Então, participando conosco aqui também, direto lá de Brasília. Conta para nós, irmão Wellington, irmão André também, participando aí com a gente. Um destaque aí, companheiro, que chamou a atenção, o que chama a atenção desta vida sobrenatural do profeta, né? Para mim é um grande privilégio, né, estar participando também a primeira vez do EJM. E para mim é maravilhoso estar aqui com todos também reunidos. E um destaque que eu peguei da vida do irmão Brana foi um momento em que ele estava com um primo dele, o irmão Jimmy, na floresta caçando pássaros. Eles estavam retornando. Então, acidentalmente, a espingarda do irmão Jimmy disparou nas pernas do irmão Brana. Então, naquele momento ali, eles entraram em pranto, o irmão Jimmy se ajoelhou no chão ali, o irmão Brana logo ele caiu no chão. Então, o irmão Jimmy, ele chegou ali, se ajoelhou no irmão Brana, ele olhou para as pernas do irmão Brana e ele ficou pálido ali. O irmão Brana começou a desesperar, então ele falou que queria buscar socorro, o irmão Brana se desesperou porque não queria ficar sozinho. Então, ele olhou para o irmão Brana, ele se levantou, olhou para as pernas dele e ele ficou horrorizado, porque as pernas dele tinham sido quase repartidas ao meio. Para mim entender melhor, isso daí foi em que fase? Ele já era casado, ele era solteiro, ele era criança? Ele era solteiro. Foi depois daquela cena em que ele estava 14 anos. Né? Então no início da adolescência do profeta, né? Então, chegando ao ponto, ele foi levado ao hospital. Né? Lá as enfermeiras cortaram a perna dele para conseguir fazer as ataduras. Cortaram a carne, né, amor? Fazer referência. Não, é verdade. Cortaram um pedaço da carne para tentar emendar ali, fazer o curativo. Então, naquele momento, o ápice que eu quero chegar é que ele passou 8 horas dormindo e aí ele menciona que foi como um sono, só que muito real. Ele foi levado em nuvens, né, negras. Então, ele foi levado a um abismo negro. E lá dentro ele caía sem fim, era um abismo que ele caía sem fim, e ele conseguia ver rostos sendo projetados do abismo. Ele chegava a dizer que no futuro ele disse que seria a 5ª dimensão. O inferno, né, pastor Júnior? Então, o que eu quero dizer com isso? Mombrana, ele chegou naquele momento, né, onde tinha pessoas gritando, gritos horripilantes, saindo do abismo, frases gangrenas, esverdeadas, sabe, gritando aos pés ao ouvido do Mombrana, e aquilo trouxe desespero para o Mombrana. Ele era um homem que estava fugindo da presença de Deus. Então você vê que o resultado do Mombrana fugir da presença de Deus, o máximo que o diabo podia dar para o Mombrana era aquele abismo escuro. O máximo que Moisés conseguiu fazer fora da regência de Deus foi matar um homem. Então, fora da regência de Deus, o máximo que Satanás podia oferecer a ele era um abismo escuro, cheio de pranto, cheio de pessoas gritando, sabe? Então, Mombrana clamou por misericórdia e falou que se ele estivesse liberto dali, ele pregaria o evangelho de Deus em todas as nações. Então, o que eu trago disso, por que isso me impactou?
Depois Satanás tentou mexer com Mombrana, né, com a morte da esposa dele, com a morte da filha dele. Chegou a um ponto que o profeta de Deus tentou tirar a sua própria vida. Então o diabo, o que ele faz? A vida do Mombrana no momento atual, ele vivia ali, não era uma vida, como eu posso dizer, largada, sabe? Podia até ser muito atraente, saindo com moças ali. Então o diabo, ele é sagaz, ele não pode fazer o inferno um lugar bom, então ele transforma, entre aspas, o caminho do inferno num lugar agradável para a carne. Mas o que o diabo podia dar para ele no final era aquele abismo ali profundo. Porém, quando Mombrana ele parou para ouvir a voz de Deus, ele conseguiu impactar o mundo inteiro com sua palavra. Um homem que saiu de uma cabana nascido, sabe? Aquele lenhador teve que levar aqueles pedaços de madeira para esquentar ali. Aquele homem com certeza tem um lugar na glória. Então quando ele aceitou o chamado de Deus em sua vida, nós fomos impactados aqui hoje. A sua mensagem trouxe a revelação dos 7 selos. Então, quando ele aceitou o chamado de Deus em sua vida, ele pôde gozar de um céu mais alto. Para endossar assim, né, irmão Wellington, é interessante que ele ouviu a voz dizendo assim: eu tenho te chamado, mas você tem rejeitado. Ele estava resistindo, né? Parece que há uma resistência natural na mocidade, no jovem, e Deus buscando, mas existe um ponto ali no mapa de encontro, não é? Olha, irmão André, o que o senhor preparou? Tirar a máscara, né? O que lhe chamou a atenção, meu irmão? Contribua para nós. Primeiramente, né, estou agradecido de estar aqui hoje, né? Deus abençoe a igreja. Tivemos uma escola dominical maravilhosa, né? Vemos Deus operando hoje aqui na escola dominical, né? É verdade. Mas para ser bem rápido, um dos pontos que mais me impactou na vida do irmão Brana é esse todo da vida dele, né? Que nós vemos que o irmão Brana realmente era um escravo de Cristo. Porque todos nós somos escravos de alguma coisa, não tem como fugir. Você vai ser escravo do mundo, vai ser escravo de Deus. E você vê que o irmão Brana, ele tentou desobedecer a Deus, né? Quando ele deu ouvido à voz da sua sogra, né? E ocasionou aquela enchente ali do rio Ohio, onde inundou, né? E nós vemos que o irmão Brana perdeu o seu irmão, perdeu a sua filha Sharon, perdeu a sua esposa, né? E naquele momento ali ele até tentou tirar sua própria vida, se sentiu inútil. Ele estava liberando os 25 anos, se eu não me engano. Então o irmão Brana ali naquele ápice da vida, ele começou a ter as suas experiências com Deus, né? Porque ele tinha uma vindicação profética, né? E aquelas experiências começaram a acontecer na vida dele. E então nós vemos que ele vai lá, tenta tirar a sua própria vida, e Satanás foi tentá-lo, foi pegá-lo na sua fraqueza, naquele momento humano do irmão Brana. O irmão Brana, apesar de ser um dos maiores profetas que já pisou na terra, ele era humano também. Então nós vemos ele tendo aquela crise emocional, né? Aquele vale emocional, querendo tirar a sua própria vida, quem sabe, se sentindo até um inútil naquele momento, né? Então o diabo veio tentá-lo, mas ele tinha experiências com Deus. Ele sabia em quem ele tinha crido, e naquele momento falou: Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Naquele momento ele caiu em sono, e ali Deus o levou, né, para a sexta dimensão. O Hélio falou da quinta. Gostaria de falar do momento que ele foi lá para a sexta e viu Hope ali. E quando ele chega lá, vê Hope, a sua filha Sharon, né, que quando ela nasceu ele queria tanto protegê-la. Ele viu ali ela jovem, ele viu Hope ali e falou: Billy, sabe, aquela poltrona que você queria comprar para mim, aquela cadeira, aqui ela está paga. Você não conseguiu pagar lá na terra, mas aqui ela está paga. E a gente traz isso para as nossas vidas, irmãos, que muitas coisas nós não conquistaremos nessa terra, mas do outro lado tudo está pago, tudo está pago. E como o irmão cantou hoje de manhã, nunca mais dor, nunca mais choro, tristeza, nunca mais hospitais, doenças, cemitério, e nós estaremos lá na glória, gozando do paraíso. Que Deus os abençoe.
Aleluia, obrigado, irmão André, irmão Wellington, ali de Brasília, né? Vieram especialmente para participar conosco. Eu quero emendar aqui com o irmão Heitor Soares, jovem, congrega conosco aqui em Goiânia, e logo após teremos aí mais um trabalho especial, que nós separamos apenas um trecho, apenas um trechinho, que queremos dedicar a todos vocês, em relação à vida sobrenatural do profeta. Irmão Heitor Soares, aí bem rapidamente, o que o senhor lhe chamou a atenção na vida desse homem, né? Uma boa noite a todos os irmãos, na paz do Senhor. Eu gostaria apenas de relembrar um episódio que aconteceu aqui com o irmão Brana e que nós podemos trazer para o resto da nossa vida como lição, do parágrafo 80 ao 83, depois do 91 ao 97. Parágrafo 80. Então me lembro de crescer. Cheguei a ser um jovem, vou me apressar para terminar dentro de pouco. Quando cheguei a ser um moço, tinha ideias como todos os jovens. Eu, indo para a escola, encontrava com aquelas mocinhas, você sabe, eu era muito tímido, você sabe. E eu finalmente consegui uma namoradinha. E como todos os mocinhos de mais ou menos 15 anos de idade, creio, e assim, ela era bonita, que coisa. Ela tinha olhos como uma pomba e tinha dentes como pérolas e um pescoço como cisne. E ela era muito bonito. E outro rapazinho, nós éramos colegas, assim ele conseguiu o velho Ford modelo T do seu pai e nós tínhamos um encontro marcado com nossas garotas e íamos levá-las para passear. Compramos bastante, mais ou menos 2 galões, mais ou menos 8 litros de gasolina. Tínhamos que levantar a roda de trás para dar partida com uma manivela. Não sei se você se lembra disso ou não, você sabe usar a manivela, mas nós estávamos indo muito bem. E assim, eu tinha umas moedas de 5 centavos no bolso e nós paramos num lugarzinho e compramos... Você podia comprar sanduíche de presunto por 5 centavos. E assim, eu estava rico, eu podia comprar 4 deles, está vendo? E depois que tínhamos comido os sanduíches e bebido as Coca-Colas, eu comecei a levar as garrafas de volta. E para minha surpresa, quando eu voltei, as mulheres tinham começado a cair da graça naquele tempo, ou da feminilidade. Minha pombinha estava fumando um cigarro. Aí agora vamos para o parágrafo 91. Nesse intervalo ele começa a falar como os médicos advertem sobre fumar um cigarro e sobre o que ele achava sobre uma mulher fumar um cigarro. A partir do parágrafo 91 ele fala: agora, aquela mocinha, quando olhei para ela, meu coração simplesmente sangrou. Eu pensei, coitadinha. E ela disse: você quer um cigarro, Billy? Eu disse, não, senhorita. Eu disse, não fumo. Ela disse, agora você diz que não dançava. Elas queriam ir a um baile e eu não quis. Então elas disseram que havia um baile lá, o que chamavam de Sycamore Garden. E eu disse, não, eu não danço. Ela disse, agora você não dança, você não fuma, não bebe, como você se diverte? Eu disse, bem, eu gosto de pescar e gosto de caçar. Isso não lhe interessou. Então ela disse, tome este cigarro. E eu disse, não, senhorita, obrigado, eu não fumo. E eu estava em pé no paralama. Tinha uma beira nos velhos Fords. Você se lembra? E eu estava em pé naquele paralama, sentados no assento de trás, ela e eu. E ela disse, você quer me dizer que não quer fumar um cigarro? Disse, e nós, moças, temos mais coragem do que vocês. E eu disse, não, senhorita, creio que não quero fazer isso. Ela disse, ora, seu grande marica. Que coisa, eu queria ser o grande e mau Bill. Assim eu com certeza não tinha nada de marica. Vê, eu queria ser um boxeador, essa era a minha ideia de vida. De modo que eu disse, marica? Marica? Eu não podia aguentar aquilo, por isso eu disse, me dê isso. Estendi minha mão. Eu disse, mostrarei para ela se sou marica ou não. Tirei aquele cigarro e comecei a riscar o fósforo. Agora sei que Agora não sou responsável pelo que você pensa. Sou responsável apenas por dizer a verdade. Quando comecei a acender aquele cigarro, tão determinado a fumar, começou a pegar essa Bíblia. Ouvi algo fazendo. Vum! Tentei de novo.
Não conseguia colocá-lo em minha boca e comecei a chorar. Joguei a coisa no chão, começaram a rir de mim e eu voltei andando para casa. Atravessei o campo, sentei lá fora chorando e era uma vida terrível. Bom, a vida do cristão, ela é cheia de provas. E essas provas, elas vêm de modo inesperado, sem aviso. E algo um tanto curioso sobre essas provas é que elas quase sempre vêm, ou sempre vêm, quando você está numa posição confortável com a vida. Posição confortável que eu digo é quando você está num momento da vida que você está feliz com a vida que está tendo. E sempre que você está numa posição confortável da vida, ou você enfrenta um livramento, ou você enfrenta uma prova. No caso do irmão Brana, foi um livramento. Nós podemos ver aqui que ele estava numa posição confortável da vida, porque namorava uma menina da qual ele tinha grande consideração, grande admiração e da qual ele amava muito. Depois disso, veio o livramento. Deus livrou o irmão Brana de influências péssimas, extremamente ruins para a sua vida, que poderiam levá-lo ao pecado e que quase o levou ao pecado. Bom, se o irmão Brana tivesse a sabedoria que ele viria a ter futuramente, ele nem mesmo teria se relacionado com essa garota. E eu imagino que tenha sido um livramento um tanto doloroso para o irmão Brana, porque ele estava se afastando de uma menina da qual ele tinha grande admiração e da qual ele amava muito. E nessa vida, o cristão, ele deve ter sabedoria. Porque o cristão que tem sabedoria, ele sabe com quem ele deve andar, ele sabe com quem ele deve se relacionar, ele sabe quando está enfrentando uma prova e ele sabe como agir quando ele está enfrentando uma prova. E um cristão que ele é sábio, ele é um ser humano, assim, extremamente privilegiado em sua vida. Eu gostaria de ler aqui o que diz em Eclesiastes, capítulo 7, que diz a respeito da sabedoria. Depois gostaria de ler Provérbios, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 11 ao 25. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez de torto? No dia da prosperidade, goza bem, mas no dia da adversidade, considera. Porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça, e há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco. Por que morrerias fora de teu tempo? Bom é que retenhas isso, e também disso não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 governadores que haja na cidade. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir que o teu servo te amaldiçoa. Porque o teu coração também já confessou muitas vezes que tu amaldiçoastes a outros. Tudo isso inquiri com sabedoria e disse: sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe de mim. Longe está o que foi e profundíssimo. Quem o achará? Eu tornei a voltar-me e determinei em meu coração a saber e inquirir e buscar a sabedoria e a razão e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvaios. Gostaria de ler também Provérbios capítulo 3, que é mais claro ainda sobre a sabedoria. Provérbios capítulo 3, versículo 13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubins, e tudo o que podes desejar não se compara a ela. Aumento de dias há na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas, paz.
é a árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Pelo seu conhecimento se fendaram os abismos e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier. Porque o Senhor será a tua esperança e guardarás os teus pés de serem presos. Só para finalizar, eu gostaria de dizer que vocês podem ter certeza que todo o cristão que é sábio tem conhecimento e entendimento da palavra. Porém, nem todos os cristãos que têm conhecimento e entendimento da palavra são sábios, porque a diferença entre conhecimento e sabedoria é que o conhecimento você pode demonstrá-lo com palavras, como eu estou demonstrando agora. É fácil, você só adquire conhecimento e então com palavras você mostra a todos que você tem conhecimento. Mas agora a sabedoria é algo que se demonstra apenas com ações. E o cristão, ele demonstra sabedoria no dia a dia, quando Deus envia provas a este cristão. É nessa hora que o cristão tem a oportunidade de demonstrar não somente a ele mesmo, mas a Deus que ele é um cristão sábio. Na vida, demonstre ser um cristão com ações, com sabedoria e não apenas com palavras. Deus continue vos abençoando. Deus te abençoe, Senhor. Muito bem, muito bem. Explanado, né? Sabedoria e o conhecimento. E quereríamos aproveitar mais o tempo. E aproveitamos, né, irmão Davi? Aproveitamos, graças a Deus. Vamos ver então um trabalho, jovens, que foi desenvolvido no centenário do profeta. Ao completar 100 anos, ali no ano de 2009, foi desenvolvido um trabalho sobre a vida sobrenatural do profeta, baseado ali naqueles 6 livros, os 6 livros Sobrenatural, por Owen Jorgensen. Foi desenvolvido pelo pastor Júnior Fialho, José Fialho Júnior, alguns irmãos aqui de Goiânia, e narrado na voz do pastor Carlos Roberto. E separamos apenas um trechinho da juventude do profeta, o que aconteceu de sobrenatural em sua juventude. Vamos ver, vamos ouvir. A vida sobrenatural de William Marion Branham. A vida, o ministério, o profeta. Esta é uma história que fala de um homem que, acima de tudo e de todos, decidiu seguir as pegadas sangrentas de Cristo, preferindo por um pouco de tempo padecer afrontas, do que por um pouco de tempo sentir o gozo do pecado. Em 1926, em meados de 1926, Billy conhece uma garota e, pensando ser diferente das outras, marca um encontro e saem para dar uma volta de carro. Parou em uma lanchonete para comprar sanduíches e, quando ele volta, encontra a garota fumando, a qual ele pensava ser uma boa moça e alguém cuja companhia seria mais apta a desfrutar. Para ele isso foi um choque. Ela o convida a fumar. Porém, quando ele não aceita, ela o chama de marica. Por isso ele pega o cigarro para fumar e o redemoinho novamente o impede de praticar aquilo que Deus o havia ordenado para não fazer. Nesta mesma época, quando caminhava com seu primo Jimmy, uma cigana o chama e diz que há uma luz que o segue. E explica que aquela luz é porque ele havia nascido sob um sinal muito profundo
para uma chamada divina. Tais experiências permitiam que Billy soubesse que sua vida diferia das dos outros rapazes de mais formas do que apenas pobreza. 1927. Em agosto de 1927, nasce o 9º filho do casal, chamado James Branagh. Como sempre, Billy encontrou sua maior paz vagando pela floresta com seu cachorro Fritz do que saindo com garotas ou amigos. Um dia o Sr. Short, um xerife assistente local, envenenou a comida de Fritz. Billy ficou furioso. Charles o alcançou indo em direção ao posto policial com um rifle na mão, dizendo: "Eu vou matá-lo, papai." Charles tomou o rifle e o manteve longe dele. Billy retornou onde estava enterrado seu cachorro. Ajoelhou-se, tirou seu chapéu e disse que um dia mataria o xerife por tê-lo envenenado. Agora que seu melhor amigo se tinha ido, Billy sentiu a necessidade de uma mudança em sua vida mais do que nunca. Mais tarde, naquele outono, conheceu um homem chamado Francisco que estava saindo para o oeste, a Phoenix, no Arizona. Quando o Sr. Francisco o convidou para ir com ele, Billy agarrou a oferta tão logo estivessem prontos para partir. Billy disse à sua mãe que ele iria acampar por 1 ou 2 semanas. Daquela maneira ele poderia deixar a cidade sem que ela tentasse falar com ele para impedi-lo. Quando ele chegasse no Arizona, lhe escreveria uma carta e explicaria. Em setembro de 1927, com 19 anos, foi para o oeste, em Phoenix, no Arizona, para trabalhar em um rancho onde permaneceu por 1 ano e meio. 1929. No fundo de seu coração ele sentia que estava fugindo de Deus, pois estava sempre sentindo a sensação como se alguém caminhasse ao seu lado, tratando de dizer-lhe algo, especialmente quando estava a sós. Um dia recebeu uma carta de sua mãe avisando que seu irmão Eduardo estava muito doente, porém Billy não levou isto muito a sério. Após alguns dias, Billy recebe o telegrama que seu irmão Eduardo havia morrido na noite anterior. A notícia o atordoou. Então olhou através do amarelo e queimado sol da pradaria, e lágrimas corriam pelo seu rosto. Ele lembrou em quão difícil a vida tinha sido para os 2 garotos, indo à escola sem roupas suficientes para vestir, sem livros escolares, papéis ou canetas, e às vezes sem comida para comer. Oh, se ele pudesse somente voltar e viver isto novamente! Porém, Eduardo tinha-se ido. Billy desejou saber se Eduardo estava pronto para encontrar-se com Deus. Então o pensamento o afetou. E quanto a ele mesmo? Estava ele pronto para encontrar-se com Deus? Billy voltou a Jeffersonville para o funeral. No encerramento de seu sermão, o reverendo McKinney pergunta se tem alguém que quer aceitar a Cristo naquela hora. Billy firmou-se em seu assento para não se levantar. Algo estranho estava puxando seu coração. O que quer que isto fosse, estava fazendo ele se sentir miserável. Após o funeral, Billy permaneceu em Indiana. Logo ele conseguiu um trabalho em uma companhia de serviço público de Indiana. Em novembro de 1929, Ella Branagh deu à luz ao seu 10º e último filho, que finalmente foi uma menina e se chamou Dolores Branagh. Nesta época, Billy recebeu uma proposta extra de emprego, desta vez de ser guarda florestal do estado de Indiana. Agarrando a proposta de imediato, pois ele ajudava no sustento da família Branagh com 11 pessoas em casa. Um dia, ao ser escalado para patrulhar o Parque Estadual de Henryville, dentro do ônibus, uma mulher astróloga disse quem ele era, o dia em que ele havia nascido, e que havia nascido sob um sinal como um dom para a humanidade. Termina dizendo que ele havia nascido para o oeste. 1930. Após algum tempo, Billy sofre um acidente de moto em frente a um campo de treino de pugilistas. Então os homens o convidam para entrar e assistir a algumas lutas enquanto se recupera. A partir de então começa a tomar gosto pelo boxe e inicia os treinamentos com George Smith, que era então conhecido por 6 segundos, por derrotar um adversário no ringue em 6 segundos. Billy prosperou no ringue e, lutando como amador, nunca havia perdido uma luta. Depois de um ano de competições, ele se tornou um profissional e campeão de vários torneios. Até então ele pensava que era imbatível, até que lutou contra Bill Pritchard.
Nesta luta, Billy foi tão massacrado que no intervalo do último round, orou a Deus que se ele permitisse que saísse vivo daquela luta, nunca mais lutaria. Depois daquela noite, Billy jamais subiu num ringue novamente. 1931. No outono de 1931, Billy, com 21 anos de idade, foi acometido de acidez estomacal devido a ter se asfixiado com gás em seu trabalho em New Albany, ficando muito ruim. Seu estômago rejeitava quase tudo o que tentava comer. Então, após passar por especialistas em Louisville, Kentucky, os médicos disseram que era apendicite e que ele tinha que ser operado. Muito embora ele nunca tivesse sentido nenhum sintoma dessa enfermidade, permitiu que fizessem a cirurgia. Nervoso e assustado, ele queria alguém perto dele durante a operação que soubesse orar, sentia estar chegando ao fim de sua carreira. Embora não tivesse jamais bebido, fumado ou se corrompido de alguma forma, tinha a consciência de que não estava pronto para se encontrar com Deus. Após a cirurgia, deitado e completamente consciente, Billy sentiu seu pulso se tornar mais fraco a cada minuto. Foi quando o quarto do hospital começou a escurecer como se fosse um grande bosque. Ele podia ver o vento soprando entre as folhas. Ele começou a ter a sua terceira visão. As folhas que ele escutava eram as mesmas que sopravam naquela árvore de álamo naquele dia. Porém, desta vez a voz disse: "Nunca bebas, nem fumes, nem corrompa seu corpo de maneira alguma. Eu tenho te chamado, porém tu não tens me atendido." Estas palavras se repetiram por 3 vezes. E então disse: "Senhor, se és tu, permita-me voltar de novo à terra, e pregarei teu evangelho desde os terraços e esquinas das casas. Eu contarei a todo mundo sobre isto." Quando esta visão passou, ele já se sentia melhor. Durante o inverno de 1931, sua condição continuou piorando. Seu estômago rejeitava quase tudo o que tentava comer. Seus olhos haviam desenvolvido astigmatismo e por isso não conseguia ler sem espessas lentes. Os médicos já haviam concluído que sua condição era sem volta e prescreveu uma rígida dieta. A partir deste momento, ele começou a buscar a Deus, começou a ler a Bíblia sistematicamente e quanto mais lia, mais encorajado ficava. Foi de igreja em igreja para ver se alguma fazia chamada de altar como faziam antes e, para sua tristeza, não encontrou nenhuma. Uma noite sentiu tanta necessidade de Deus e de uma experiência real que foi a um velho celeiro detrás da casa para orar. Logo se colocou de joelho naquela terra fria e úmida e começou a falar com Deus como se estivesse falando com qualquer pessoa. De repente apareceu uma luz âmbar brilhante na cabana e formou uma cruz. E a voz que a cruz falava ele não podia entender. E então logo aquilo se foi. Orou novamente: "Senhor, se és tu, por favor, venha e fala-me outra vez." E logo aquilo veio novamente. Nesta época foi que sua mãe sonhou que Billy estava em uma nuvem branca pregando para todo mundo. Aquilo atingiu Billy de uma maneira muito peculiar, porque sua mãe quase nunca sonhava. No nosso site, tabernaculodecristo.org.br. E assim nós nos despedimos. Na íntegra, que esse apenas foi um trecho, 10 minutinhos, mas todo o trabalho de 1909 até 1965 está ali hospedado em nosso site também. Jovens da Mensagem, EJM, segunda edição online. Nós agradecemos pela participação, estamos muito felizes que nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar a cada um de vocês. Pastor Alberi Bueno, jovens, irmãos aí de Porto Alegre região, que Deus vos abençoe. Trabalhar com
André. Irmão Michael Douglas. Muito bem, então nós encerramos nossa participação aí no EJM e já justificamos a nossa ausência na sequência, porque nós vamos prosseguir com o nosso culto aqui, né? Nós temos a programação do culto e dentro do nosso culto nós disponibilizamos esse período aí. Bom, eu acho que eles ficam com a programação local deles, né? Então aqui nós queremos agradecer muito o pastor Fialho. Olha, um exemplo de cristão, sabe? Um verdadeiro cristão com essa atitude. E coisa boa é quando tem o Espírito de Cristo. Nós falando, Laura, da vida sobrenatural do profeta. A cada dia que passa, eu me convenço mais que nós possamos ter o sentimento que havia em Cristo Jesus, que teve num homem chamado William Branham. Ele não tinha barreira, ele não tinha fronteira, ele tinha um amor divino e ele pregou para nós que ali no céu só vai entrar o amor divino. Então, pastor Fialho, muito obrigado. Olha, um desempenho maravilhoso. E eu aqui conversando com o irmão Felipe, não sabia que era você que produziu esse material aí, A Vida Sobrenatural do Profeta William Branham. Eu escutei a narrativa, foi o pastor Carlos, né? Mas a produção foi sua, que olha, você tá de parabéns. Muito bom. Muito bom, eu não sabia que era você, olha, e com certeza o pessoal vai entrar no canal aí, e seja bem-vindo. Eu já estendi o convite a ele, Laura, para ele estar com a gente. Exatamente, em janeiro, no EJM presencial. Traga alguns jovens, vamos. E, pastor Fialho, se Deus quiser, no próximo final de semana, quero ver se dou um pulo a Goiânia aí, tá com o pastor Wesley, conhecer você mais de perto, a gente sentar, comer, sabe o quê? Essa menina aqui, pastor Fialho, mostra ela aqui, ó.